Olha esse trafego em cima da mesa de todo mundo. Ai, senhor.
Capela del Rio do Oeste, é bonita na cidade. Esse é um cartão postal lindo, né?
Durdino. Deixaram uma rifa da creche. A Isabela ganhou na rifa da creche. Tu ganhei alguma coisa ou não? Não, deixaram para comprar uma rifa. Para comprar? Faz uma foto, daí coloca o link da audiência. Meu Deus, mas que cara! É tudo real Pix, tu acredita? Que oração, oração. Seu Gilmar acho que já tá na área. É só eu ou tipo tá frio? Tá frio, frio, frio. Tá ligado? Ó, não quer desligar? Alô? 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 Não se liga. Entrega para quem? Daí vamos entregar para as meninas que ela vai vir buscar aqui. Quero ver se nós temos. O Castro era um milhão aqui, Castro. Castro, já trouxe água. Muito bom. Já aproveitou a viagem? Pô, o orçamento aumentou, Gilmar, ainda? Agora não, né? É? Aquilo lá era uma prévia, uma análise, né? É. Então agora eu fiz nossa assessoria. Mas tá bom. Tomara que esteja, é isso? Muito dinheiro, Gilmar, passa 50 para ali. Muito dinheiro, daqui 50 para ali. Cada vez tem 50 para entregar. Não tem Pix. 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 Não tem? Não tem essa rifa? Mais uma. Você pegar hoje? Quem é que está recolhendo? Ah, tá. Só alguém. Ah, tá. Aquela folha cairiba das vagas, né? Não botaram aqui. Não, mas agora é só audiência. Ah, acho que eu já comprei. Boa tarde. Cumprimento os colegas vereadores e a todos que acompanham a transmissão pelo Facebook. Dou por aberta a audiência pública para a discussão do projeto de lei número 28/2023, que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da lei orçamentária para 2024 e da outras providências. Convido o contador da prefeitura, senhor Gilmar Sofiati, para fazer uso da tribuna. Boa tarde, senhoras, senhores. Na última audiência pública sobre a LDO,
a gente veio assim com ideias de valores, mais ou menos, né? Então, para fazer uma análise mais definida. E agora, o projeto em si, os valores finais, então, eu trouxe só um relatório, só o anexo 1, de quanto vai ser o projeto de lei, então, né? De quanto nós vamos analisar ali. Mas, em princípio, esses serão os valores definitivos do projeto de lei. Nós estamos prevendo, então, uma receita de 63 milhões, uma receita corrente, né? Para uma despesa corrente de 47 milhões. Nesse caso, 24 milhões em pessoal, 70 mil juros em encargos à dívida. Esse foi colocado mais para o caso de não precisar criar crédito especial, se houver no próximo ano, né, algum tipo de financiamento, né? Daí a gente já tem aqui para não precisar ficar criando crédito especial depois. E esses valores, esse aqui então é irrisório, pode ser depois até colocado em outro lugar se não houver financiamento. E outras despesas correntes, 23 milhões. Mais ou menos equilibrado, que é o que nós temos hoje, né? Quase que 50% pessoal e 50% o resto nas correntes aqui, né? Para a despesa de capital, uma previsão aí de gastar 17 milhões, mas se vierem emendas, se a gente conseguir trazer um pouco de recurso, ou 2 milhões no caso de operação de crédito, que eu também deixei só vai ser realmente utilizado se houver um projeto na Câmara e aprovado, senão realmente nunca, só fica no orçamento como uma projeção. Alienação de bens, eu creio que nós vamos atingir o ano que vem esses 300 mil, se não for esse ano ainda, porque temos algumas coisas mais antigas para vender, carros parados lá inclusive. E daí transferências que a gente está esperando de 8 milhões e 300 de emendas para o próximo ano. Eu creio que esse ano foi magro de emenda, mas o ano que vem com eleições, certo, a gente consegue um pouco mais de reforço no caixa com emendas para poder fazer obras e comprar equipamento. Em princípio, seria 65 milhões, então, nossa previsão para o próximo ano. De 65, 334, 670. Não havendo, assim, nada que altere. Porém, analisando, assim, do ponto de vista hoje, vai ter que mudar um pouquinho a economia, porque a situação não está assim muito boa e bem equilibrada já. Não é nós só não, né? Os senhores acompanham a mídia, né? Nós temos, por exemplo, lá no Nordeste, 40 municípios que querem fechar as portas, porque estão com problema. Aqui, na região da MAV, também estão reclamando os municípios de falta de recursos. Nós estamos assim, porque os custos são muito altos, né? Equipamento pesado custa muito caro. Pedra custa caro, combustível já deu mais uma pegadinha, né? Então, há uma previsão aqui de 65, já prevendo esses aumentos, mas de custo de manutenção. De pessoal, eu coloquei 5% de previsão de aumento. E, senhor presidente, aproveitando a história ali sobre pessoal, há uma polêmica, eu gostaria de abordar aqui uma história de um recurso que é do acionato, se me permitir, aquele famoso recurso do acionato, a história dele, pelo menos a história dele, para os senhores ficarem cientes do que ocorreu nesse período. Ele já vem em 2020 esse recurso, né? Pode até ficar à vontade, que hoje eu estive conversando com a Tânia sobre o assunto também, ela me elucidou algumas coisas, já passei para os vereadores, mas ficaria grato se discorresse sobre o assunto. É porque eu fui... O Ministério Público me pediu esclarecimento sobre isso. Eu já passei para eles a história desse recurso todo, então eu achei melhor a gente esclarecer aqui de onde ele veio, por que veio. Esse recurso ele veio em 2020, em maio, final de maio, uma parcela de 126 mil, e em junho outra parcela de 126. Foram 252 mil reais na época, desse que está sendo discutido. Veio um pouco mais, mas daquele era um outro assunto, foi gasto. Esse recurso, segundo, foi nos passado pelo Recanto Luiz Bertoli,
ele veio para ampliação da instituição. Na época, eles estavam tendo problema, inclusive com vigilância e tudo, estadual, não aqui, porque eles precisavam ampliar, diminuir o número de pessoas em cada quarto. Então, eles tinham que aumentar lá para poder... O Covid estava pegando, né? E eles eram potencialmente de risco. Então, eles não poderiam receber o dinheiro direto e foi solicitado, então, que o município fizesse esse trabalho para eles. Então, por que precisaria? Fazer a licitação para poder fazer essa obra. O município, então, recebendo os projetos que a irmã trouxe, o Recanto trouxe os projetos para nós, projeto básico em agosto de 2020. Nós recebemos o recurso em maio e junho, e em agosto já veio o projeto básico. Nós licitamos. Em setembro, foi licitado em setembro, né? Ganhou uma empresa chamada Mosaico Projeto de Construções Limitadas, no valor a proposta da empresa, 235.762, para fazer essa obra lá para as irmãs, lá para o Recanto. Aí foi feito um contrato em outubro, contrato 89, 2020, com a empresa. A empresa não iniciou a obra. Em novembro, a empresa pediu uma revisão. Ela não quis iniciar a obra porque ela disse que esse recurso de 235 não era suficiente. Aí ficou um impasse, mas se eles participarem da licitação, fecharam um contrato em outubro, em novembro já estava pedindo complemento, a prefeitura não fez o complemento. E lembra-se que em 2020 nós estávamos num pique de eleição, se eu não estou enganado. Né? Foi. Aí também já se sabia quem era o novo prefeito, aquela coisa toda, e ficou meio que discutindo esse assunto. E a coisa não andou. Esse recurso está sempre à disposição do gestor do Fundo de Assistência Social. Em abril de 2021, então, o Fundo de Assistência Social resolveu botar a empresa no aperto. Vamos construir. As irmãs pressionando, né? Também já estavam em abril do ano seguinte, e baixou a ordem de compra. Vamos construir. A empresa não iniciou a obra. Então, no final, encerrando o assunto, a empresa não iniciou e pediu uma rescisão amigável do contrato. E o município aceitou. Então, o município rescindiu o contrato com a empresa, não houve mais obra, não houve mais nenhuma licitação, não houve mais nenhuma manifestação e o recurso ficou lá parado. Está rendendo juros, hoje está em R$300.000. Quem é que decide isso? Por que eu estou colocando isso? Segundo o Ministério Público colocou para mim, eu já tenho escutado isso outras vezes, a contabilidade está segurando o recurso. O contador não deixa aplicar. É isso que eu estou escutando. Mas, na verdade, quem tem que decidir é o próprio fundo, né? E o conselho. Então, esse dinheiro está sempre guardado. Esse dinheiro está lá guardado, está lá, eu só baixo ele, só vou colocar ele à disposição do que for necessário para a despesa, mediante um ofício que eu sempre peço. Que o conselho me diga o que fazer com esse dinheiro. É uma reprogramação. E o conselho não tinha me feito isso até agora. Então, esse ano, ficou parado, né? Esse ano, a FECAM alertou. Até o final do ano, vocês vão ter que devolver esse recurso. Aí o conselho se movimentou. O conselho se movimentou e decidiu, através da resolução número 4, 2023, essa resolução é do dia 29 de junho, decidiu a aprovação da reprogramação de saldos financeiros constantes no Fundo Municipal de Assistência Social, recursos provenientes de repasses do Fundo Nacional de Assistência Social transferidos para o enfrentamento do Covid. Esse caso aí. O Conselho decidiu, após deliberação realizada no dia 29 de junho, resolveu aprovar a contratação de orientador social para os serviços de convivência e fortalecimento de vínculos. Artigo 1º, né? Artigo 2º. Pagamento mensal de 3 idosos acolhidos no Recanto Luiz Bertoli e um adolescente acolhido no lar Mover Caminhos de Presidente Getúlio. Artigo 3º. Contratação de psicólogo para serviços de média e alta complexidade, junto à gestão. Isso é a decisão do Conselho.
Sexta-feira, então agora já tínhamos uma decisão, né? O ofício não chegou para a gente reprogramar, porque também os cargos não existem. Estão aqui em discussão. Creio que foi sexta-feira, assistindo uma... Chegou para nós, inclusive daí a Tânia quis participar, eu também participei um pouco, assisti um pouco, do Fundo Nacional de Assistência Social, uma live, em que uma senhora falava sobre isso, o que fazer com esse recurso. Eu disse, ainda bem, agora a gente tem uma saída, né? Embora o conselho já tivesse decidido. Só que ela foi taxativa. Pessoal não pode. Foi taxativa. Estava a Tânia, eu e a Karina. Ela repetiu diversas vezes durante a live. Não pode usar o recurso para pessoal, a não ser que ele faça uma gestão, por exemplo, ganha uma hora extra, uma coisa especial. Efetivo, não. Portanto, não há mais o que discutir sobre esse assunto. Quanto a esse dinheiro, na minha visão agora, ele era do Recanto Luiz Berto. Por as irmãs que trouxeram o projeto. Foi feito tudo. A empresa não cumpriu. Na minha visão, ele ainda pode ser colocado, devia ter sido reprogramado para o Recanto. Comprar o quê? Medicamento, se for preciso, alimento, roupa de cama, material de limpeza, eles precisam muito disso. Por que nós estamos com essa polêmica toda? Isso dinheiro foram elas que providenciaram na época, junto ao governo federal. Se esse dinheiro está ali parado, por que não usar? Para que tanto barulho? Usa para as irmãs, aí não cabe, deixar bem claro aqui, não é verdade que, a contabilidade diz que não pode usar. A contabilidade, desde o começo, tem dito, use para o conselho, para o Recanto. Use para o Recanto. Reprograme para o Recanto. Mas a contabilidade não manda em conselho. Ela não decide. E o conselho está aí para quê? Para atrapalhar a vida dos outros, pelo jeito, não para ajudar. É isso que está correndo. Em determinado momento, eu não lembro bem, foi orientado ao prefeito, e ele pode confirmar, o Diogo, que esse dinheiro devia ser devolvido. Isso já foi ano passado. E quando ele conversou comigo sobre isso, eu disse absolutamente não. Esse dinheiro não deve ser devolvido. Esse dinheiro deve ser aplicado no Recanto. E ele é testemunha de quanto eu tenho insistido que esse dinheiro vá para o Recanto. Agora eu estou aguardando a posição do próprio Ministério Público, porque eu fiz a minha defesa colocando isso que eu coloquei para vocês. Eu sou a favor que dê esse dinheiro ao Recanto. Aplique lá de uma vez por todas e pronto. Vamos devolver esse dinheiro para quê? Pagar pessoal, nem cobre tudo. Se nós tivéssemos esses dois cargos agora, fôssemos pagar eles com esse dinheiro, só dá até o final do ano e o resto. Vamos devolver daí o resto. Que teimosia está ocorrendo aqui? É isso que eu quero entender. O que está ocorrendo? Por que essa polêmica de graça? Eu nem tenho nada a ver com essa confusão, só que eu queria que aplicasse esse dinheiro de uma vez por todas. Aí vão fazendo polêmica, estão ficando tudo maluco, dizendo que não, aplica lá para as irmãs. Por que não aplica para as irmãs? Por que não aplica lá? Qual é o problema que a nossa assistência social tem com esse Recanto? Qual é o problema delas? Bom, elas que vão se entender lá com a irmã. Agora que fique bem claro, registrado aqui, defendi o tempo todo que esse dinheiro vá para lá, para o Recanto. E isso eu coloquei aqui para a promotora também. Essa é a posição. Não mando nisso, eu só defendo isso. Não sou eu que decido. Agora, se eu fosse o gestor do Fundo de Assistência Social, já estava lá há muito tempo. Senhores, então, a polêmica. Só um minutinho. Pessoal, vamos se ater agora, depois do desabafo, ao que a gente está fazendo aqui, que é a audiência pública, e eu passo a palavra aos vereadores que queiram se manifestar. Vereador Deolim. Boa noite, presidente, boa noite. Só queria pedir se não pode usar na saúde, já que estava falando tanto da saúde, que está sempre aperto, a saúde nossa. Pode converter medicamento? Pois é, isso aí que eu digo, está sempre falando O remédio. conselho tem que decidir.
Porque há poucos atrás tu falou uma palavra, Gilmar, não ofendendo ninguém. Quem é que estão culpando? Nós não somos culpados aqui em cima, é lá embaixo que é o problema. Culpado é. Quem está assistindo nós, talvez estão perguntando, poxa, a Câmara do Vereador estão atrapalhando. Não, Não. tem que deixar meio declarado. Estão vamos culpando jogar lá, eu, mas vamos- quem está culpando é uma polêmica que está ocorrendo, mas é na área social, né? né, eu sei, mas Até era capaz pode de ser só pra utilizado lá na saúde? Pode. A mulher ela disse, teve um município, até vamos deixar mais claro aqui, teve um município que decidiu comprar uma van para colocar à disposição. E comprou. Capinzal, né? Ah, foi isso mesmo, presidente. Bom, da minha parte, o que eu mais queria esclarecer é de onde o dinheiro surgiu e para que ele existe, para que ele veio. Agora, não foi executado, então ficou ali. Pode ser reprogramado? Pode ser reprogramado. Quem decide a reprogramação? Não é nós, nem a Câmara. É o Conselho que decide. Agora, se ele decidiu que é com o pessoal, que é o que está aqui, e o Fundo Nacional disse que não, então ele também decidiu errado. Então, senhores, era essa parte. Agora, quanto eu gostaria de voltar aqui nesse negócio onde nós estávamos no início, né? Sobre recursos de pessoal. Ô Gilmar, eu só queria te fazer uma pergunta. Baseado na tua informação aqui de 65 milhões, a gente está prevendo então uma arrecadação mensal de 5,5 milhões, é isso? É isso aí. Eu acho que nós estamos assim para lá de otimista. Não é? Só que nós também temos que prever uma outra coisa que já está ocorrendo. Nós vamos ter inflação. E aí, se a inflação bater no 10%, vai para os 5%, né? Porque nós já estamos perto do 4, né? 4 milhões, mais ou menos. Hoje é 4. É mais ou menos isso. Então, nós vamos para os 5 só por força de inflação, né? Por isso que eu botei esse otimismo todo. Então, agora que eu ia colocar de final, é o plano da LDO. Não quer dizer que é a da Lua. Se nunca, porque a Lua, os senhores vão avaliar ela em novembro, né? Novembro e dezembro. Se daqui até lá as coisas mudarem, esse valor pode até ser aumentado. Para diminuir não vai, porque a gente vai ter que analisar com inflação. Senhores, essa era a minha parte. Mas algum vereador quer questionar? Não? Então, eu agradeço a presença do Gilmar. Falo aos senhores que na semana que vem ele vai para a primeira votação, esse projeto. E no próximo dia 12, né? Vai para a segunda, que aí a gente chega no prazo, que é antes do dia 15 de setembro. Me corrija se estiver errado, Gilmar. Não, nós estamos de acordo, é bem dentro dessa previsão. Então tá perfeito. Porque depois dele a gente providencia a Lua, né? Não sei se eu vou estar aqui para a Lua. Nós já chamamos o primeiro candidato, ele não quis, né, que passou no concurso para contador. Eu já estou aposentado, ainda não assumi a aposentadoria, portanto oficialmente ainda não, né? Mas eu tenho que ir lá retirar aceitar, fazer o meu aceito, não fui ainda. Mas em setembro eu tenho que ir. E já chamamos a segunda candidata que passou, também não quis. E eu acho que esse meu cargo está pesado. Então tá bom. Eu agradeço mais uma vez a presença do Gilmar e dou por encerrada essa audiência pública.